Olá, tudo bem com vocês? Vamos aí para a nossa última videoaula de Matemática 2 da semana. Eu escutei um graças a Deus aí, vou dar ponto negativo, hein? Vamos lá, o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender sobre as propriedades da potenciação. No decorrer da aula, provavelmente você vai falar assim, eu já ouvi falar nisso, e já ouviu mesmo, né? Você já estudaram essas propriedades em anos anteriores, e o que a gente vai fazer agora é mais do que uma recordação. Vamos conferir como que é? Vamos começar recordando o conjunto dos números inteiros, né? É o conjunto formado somente pelos números inteiros, né? São aqueles números que a parte decimal é exata, ou seja, números que não têm vírgula, né? Só números inteiros, é formado pelos negativos, pelo zero e pelos positivos. Então ele tem essa estrutura aqui, o conjunto dos números inteiros. Vamos fazer algumas multiplicações e verificar o que acontece com o seu resultado em relação a este conjunto aqui. Então, mais 3 vezes mais 25 dá mais 75. Aqui não está escrito mais 75, mas se eu continuar escrevendo aqui, mais 4, mais 5, mais 6, uma hora vai passar lá no mais 75. Menos 4 vezes mais 35, isso dá menos 140. E menos 140, se eu continuar escrevendo aqui, eu vou encontrar uma hora, eu vou escrever o menos 140 também. Então, menos 140 também é um número inteiro. Menos 6 vezes menos 15, isso dá mais 90. E mesma coisa que aconteceu com os demais. Eu vou ter que 90 lá na frente, em algum momento, mais 90 vai ser escrito. Então, 90 também é um número inteiro. E menos 28 vezes 0 é 0, e lógico, 0 também é um número inteiro. Então, o que acontece toda vez que multiplicarmos 2 ou mais números inteiros, o resultado também vai ser um número inteiro. O nome dessa propriedade é fechamento. O que significa fechamento? O conjunto dos números inteiros ele é fechado em relação à operação de multiplicação. Ou seja, toda vez que a gente multiplicar dois números inteiros, o resultado também é um número inteiro. Isso significa fechamento. Por exemplo, para divisão, este conjunto não é fechado. Porque se eu divido, por exemplo, 3 por 2, 3 dividido por 2, o resultado é 1,5. E neste conjunto aqui, existe 1,5? Não. Existe o mais 1 e depois o mais 2. O 1,5 existe, só que em outro conjunto. Então, isso que significa ser fechado. Toda operação de multiplicação feita com elementos deste conjunto, o resultado também vai ser um elemento deste conjunto. Isso quer dizer fechado. Ok? Essa multiplicação aqui, eu posso fazê-la assim, menos 5 vezes mais 4, dá menos 20. Se eu alterar a ordem aí, será que vai trocar alguma coisa? O resultado vai continuar dando o quê? Menos 20 também. Ou seja, existe uma igualdade aí entre essas duas expressões. Então eu posso trocar a ordem, que o resultado não se altera. Essa é a famosa propriedade comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Você pode inverter a ordem que o resultado continua sendo o mesmo. Propriedade comutativa. Se você pegar um dicionário e procurar o significado da palavra comutar, comutar significa trocar. E é o que fizemos aqui, trocamos de ordem os fatores. O resultado continua sendo o mesmo. Próxima propriedade, eu tenho uma expressão assim, uma multiplicação com três fatores. Eu posso resolver multiplicando os dois primeiros, né? Menos 9 vezes menos 15, isso vai dar mais 135, vezes menos 2, dá menos 270. Eu poderia ter feito assim também, resolvido primeiro o menos 15 vezes o menos 2, que dá mais 30, vezes o 9, também menos 270. Óbvio, né? Tem que dar o mesmo resultado. Também poderia ter feito assim, fazendo primeiro o menos 9 vezes o menos 2, que dá mais 18, vezes menos 15, menos 270. Logicamente, né, todas as respostas foram iguais. Isso acontece porque eu posso associar os fatores que eu estou multiplicando. O produto vai ser o mesmo, não tem problema. Não sou obrigado a resolver na mesma sequência que aparece. Você pode associar o primeiro com o segundo,
Isso com o terceiro. Aqui eu multipliquei o segundo com o terceiro, depois multipliquei com o primeiro. Aqui eu multipliquei o primeiro pelo terceiro e depois multipliquei pelo segundo. O resultado é o mesmo. Então essa propriedade recebe o nome de propriedade associativa, né? Isso, associar significa isso. Você pode multiplicar do jeito que você quiser, tá? Não é obrigado a vir resolvendo na sequência. Do jeito que você multiplicar, o resultado vai dar sempre o mesmo. Ok? Quanto que é 1 vezes mais 12? Mais 12. Quanto que é menos 34 vezes 1? Menos 34. Toda vez que eu multiplico um número por 1, o resultado será sempre o próprio número. Essa propriedade é a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Assim como, só para a gente recordar, né, lá na adição, o elemento neutro é o zero. Né? Qualquer número que você soma com zero, o resultado dá sempre aquele próprio número. Aqui na multiplicação, esse elemento neutro é o 1. E uma última propriedade, que talvez essa seja novidade para vocês, quando você tiver uma multiplicação, um número, né, multiplicando. Aqui eu tenho um colchete, mas poderia ser um parênteses ou qualquer coisa assim. Aqui dentro desse colchete aqui tem uma soma. Ok? Uma soma do menos 3 com mais 5. Eu posso resolver isso aqui dessa forma. Todos esses números que estão aqui vai ser multiplicado por esse número que está aqui fora. Então, o 4 vai multiplicar o menos 3. 4 vezes menos 3 dá menos 12. E esse 4 vai multiplicar também o mais 5. 4 vezes mais 5 dá o quê? Dá mais 20. Se tivesse outro número aqui, somando, né, dentro do colchete, também faria 4 vezes ele. Tá bom? Agora é só finalizar. Menos 12 mais 20, você deve 12 e tem 20, isso dá mais 8. Pode ser que algum de vocês aí está fazendo o seguinte questionamento. Professor, eu não poderia resolver isso que está dentro do colchete primeiro e o que deu multiplicar por 4? Sim, sem problema algum. Você poderia fazer assim, ó. Aqui deve 3 e aqui tem 5. Lembra? Quando tem esse mais aqui, ele não faz nada aqui. Ele só mantém esse mesmo sinal. Então, devo 3 e tenho 5, quer dizer que eu tenho 2. 4 vezes mais 2 vai dar o quê? Mais 8. Dá o mesmo resultado. Mas por que então tem que ter essa propriedade aqui? O que ela diferencia nesse momento aqui para a gente? Praticamente nada. Tá? E essa propriedade que chama propriedade distributiva, tá? Distributiva acho que dá a ideia da distribuição do 4 aqui, tá? Por isso fala distributiva. Não é distributiva, não, é distributiva. Tá bom? Isso daqui vai ser útil, essa propriedade distributiva, quando vocês começarem, ano que vem, não, até no final desse ano, quando começar a estudar a parte literal, ou seja, começar a colocar letrinhas, né, parte algébrica, né, letrinhas nas operações, em alguns momentos vai ser interessante e vai ser necessário você ter que fazer essa propriedade distributiva quando tiver letrinhas aqui dentro. Quando tiver com número, você pode simplesmente fazer a continha aqui assim. Essa propriedade ela não é tão diferenciada para isso não. Isso aqui é mais útil quando vocês começarem a estudar, aparecer as letrinhas da matemática aí, que vai chegar logo logo, tá? Então, funciona assim, no momento que for mais oportuno, vai ser dado mais ênfase nessa propriedade. Agora, no momento, é só mais para conhecimento mesmo, ok? Vamos recordar aqui as propriedades, né? São 5, né? Fechamento, comutativa, fechamento, vamos só recordar, fechamento da multiplicação, né? Quando eu multiplico dois números inteiros, o resultado vai ser sempre um número inteiro, 2 ou mais números inteiros. Comutativa, troca a ordem, dá o mesmo resultado. Associativa, você pode associar os fatores, não precisa seguir naquela ordem que está vindo, eu posso multiplicar, quando eu tenho uma multiplicação de 3 ou mais fatores, você pode associá-los do jeito que você bem entender. A propriedade do elemento neutro, o elemento neutro da multiplicação é o 1, e a última propriedade distributiva, que será muito importante depois, tá? Agora vocês vão fazer essas atividades, tá? Páginas 189 e 190, o exercício 37 e 38, e na 196, lá na seção Amplie, o exercício 14.
O exercício 38, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. É assim, ó. O professor da turma de Felipe colocou várias igualdades no quadro e pediu para que a turma identificasse qual igualdade é falsa. Justifique sua resposta por meio de cálculo. Então, o que eu tenho que fazer? Está vendo que aqui eu tenho uma igualdade. Então, faça as continhas para o primeiro lado do igual, faça as continhas para o segundo lado do igual, se der o mesmo resultado, porque tá ok, é uma igualdade. Vou fazer isso aqui com vocês, ó. Então eu começo aqui, menos 5 vezes 4 dá menos 20. Menos 5 vezes 7 vai dar menos 35. Aqui eu até pulei esse mais, porque lembra, quando tem um mais antes do parênteses, ele não faz nada aqui, ele não altera nada. Então continua menos 5 vezes 7. O que dá isso aqui? Menos 20, menos 35. Como que eu leio isso? Eu devo 20 e eu devo 35. Aqui não tem regrinha de sinal. Regrinha de sinal é só na multiplicação. Aqui é uma adição algébrica. Tá? Eu devo 20 e eu devo 35. Então eu devo 55. Bem? Agora vamos resolver esse lado de cada igual. Se eu fazer as continhas aqui der menos 55, tá ok, tá certo. Então, tem uma multiplicação e tem uma soma dentro de um parênteses. Então, primeiro eu faço a soma dentro do parênteses. 4 mais 7 dá 11, vezes o menos 5 do início. Agora sim, aqui é multiplicação, então tem que fazer a regrinha de sinal. Negativo vezes positivo dá negativo. 5 vezes 11 é 55. Encontrei menos 55 de um lado, menos 55 do outro, então a expressão é verdadeira. Ok? Então fica agora para vocês fazerem lá, continuarem fazendo, né? O 38 tem o B e tem o C ainda. Ok? Bom trabalho a todos.